Há momentos em que tudo desmorona e você sente que não tem forças para continuar, quando o peso dos problemas se acumula e tudo o que você quer é desistir. Nessas horas, o mais fácil seria parar, esconder-se, entregar-se ao cansaço. Mas é justamente nesse instante que uma decisão silenciosa muda tudo. Não é fugir, não é gritar, é se levantar mesmo com o coração ferido, mas com os olhos firmes no horizonte. Porque as dificuldades não vieram para te esmagar, vieram para revelar a força que você carrega dentro de si. Os estoicos sabiam bem disso. Quando a vida apertava, eles não pediam que o fardo fosse menor, pediam que a sua coragem fosse maior. Cada desafio era visto como um campo de treinamento para o espírito, uma chance de provar que o poder verdadeiro não está no que acontece fora, mas em como você responde por dentro. Hoje eu vou te mostrar 5 motivos para lutar diante das dificuldades, 5 razões que vão te lembrar por que nunca deve desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Motivos que vão mudar a forma como você encara os obstáculos, porque cada um deles pode transformar sua dor em força, sua queda em aprendizado e sua luta em liberdade. E se você encontra valor nestes vídeos, inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe cada lição, porque o caminho estoico não é apenas para entender, mas para viver. Ninguém constrói um caráter firme em tempos fáceis. A comodidade não molda, não exige, não obriga você a crescer. É nas dificuldades que você descobre quem realmente é. Cada obstáculo que cruza o seu caminho traz um propósito oculto, forjar em você a firmeza que nenhum livro pode ensinar. Só enfrentando o peso da vida, você descobre quanta força é capaz de carregar. A dificuldade fortalece o seu caráter, não porque te destrói, mas porque te obriga a se levantar diferente, mais sábio, mais sólido. Mas você, cada queda te mostra em quem estava apoiado. Cada perda revela quanto controle achava que tinha. Cada decepção te força a olhar para dentro e reorganizar prioridades. E nesse processo de ajuste, de reconstrução silenciosa, é que se forma a sua verdadeira força. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio escrevia que a dificuldade é matéria-prima para a virtude, porque o valor não está em evitar a dor, mas em suportá-la com dignidade. Epicteto lembrava que não podemos escolher o que nos acontece, mas podemos escolher como reagimos. E essa reação é o que revela o seu verdadeiro poder. Você não é fraco por sentir dor, você é forte por continuar, mesmo quando treme. Cada vez que se levanta, mesmo ferido, você prova a si mesmo que está crescendo. Não para mostrar aos outros, mas para nunca mais duvidar do que carrega por dentro. Se essas palavras ressoaram em você, vá agora aos comentários e escreva: meu caráter se fortalece na dificuldade. Porque quem aprende a se levantar uma e outra vez não só sobrevive, mas deixa marcas de grandeza por onde passa. Não existe professor mais exigente que a dor. Ela não chega para destruir, mas para revelar o que você ainda não tinha compreendido. Cada perda, cada decepção, cada golpe inesperado quebra o supérfluo e deixa exposto o essencial. O sofrimento obriga você a olhar de frente para a vida sem máscaras, sem desculpas, e é nessa sinceridade dolorosa que o aprendizado acontece. Quando tudo vai bem, é fácil falar de paciência, de coragem, de virtude, mas é quando o chão desaparece sob os pés que você descobre quem realmente é. O sofrimento reorganiza prioridades, purifica a visão e desperta uma versão mais clara e mais consciente de si mesmo. O que parecia urgente perde valor. O que parecia pequeno revela sua grandeza. A dor recoloca cada coisa em seu lugar. Os estoicos não fugiam do sofrimento, viam nele um mestre silencioso. Sêneca lembrava que não há vento favorável para quem não sabe a que porto se dirige.
Epicteto ensinava que não somos o que nos acontece, mas o que fazemos com o que nos acontece. Marco Aurélio escrevia que a mente pode permanecer serena mesmo em meio à tempestade, se treinada para isso. A dor não precisa ser um castigo, ela pode ser um despertar. Quando você decide não resistir cegamente, mas atravessá-la com coragem, descobre que cada cicatriz guarda uma sabedoria que nunca teria surgido na calma. Seus limites não são aquilo que você imagina. Eles não terminam no medo, nem no cansaço, nem na dúvida. Eles se expandem toda vez que você decide lutar. Não quando tudo está fácil, não quando o caminho está livre, mas quando, mesmo tremendo, você dá mais um passo. É no esforço, na resistência, na insistência silenciosa que você descobre capacidades que estavam adormecidas dentro de você. O impossível começa a parecer alcançável quando você abandona a desculpa do "não sou suficiente" e age, apesar do medo. A cada tentativa, os muros que antes te prendiam se desfazem. O que ontem parecia inatingível hoje já está mais perto, não porque o desafio mudou, mas porque você mudou. A luta abre portas internas, desperta disciplina, paciência, coragem e uma confiança que nenhuma teoria pode dar. Os estoicos tinham clareza disso. Marco Aurélio dizia que o obstáculo no caminho se torna o próprio caminho. Epicteto ensinava que não são os fatos que nos limitam, mas a forma como os interpretamos. E a interpretação de quem luta transforma barreiras em degraus. Cada batalha, mesmo as que parecem perdidas, amplia o seu território interior. Você deixa de ser definido pelas antigas limitações e passa a se reconhecer como alguém que age apesar do medo. Esse é o verdadeiro crescimento. Não nascer da ausência de pressão, mas do enfrentamento dela. É no atrito que o caráter se forja. É na luta que seus limites se expandem. Você talvez não perceba, mas sempre há alguém observando seus passos em silêncio. Pessoas que se espelham na sua forma de enfrentar as dificuldades, que encontram esperança ao ver você seguir mesmo quando tudo parece pesado demais. A sua firmeza, mesmo ferido, é uma luz discreta que se espalha mais do que imagina. Não é preciso discursos nem grandes explicações. Basta continuar de pé quando muitos desistiriam. Basta responder com coragem em vez de se perder na reclamação. O exemplo vivo de alguém que resiste vale mais do que 1000 conselhos. Porque quando você se mantém firme, mostra que é possível. Quando você não se rende, acende dentro de outros a chama de tentar também. Os estoicos sabiam que a virtude não se proclama, se pratica. Marco Aurélio escrevia que deveria ser exemplo, não apenas pensador. Epicteto lembrava que não estamos aqui para agradar a todos, mas para cumprir nosso dever. E cumprir esse dever com dignidade é uma forma silenciosa de inspirar. A sua luta, mesmo quando ninguém aplaude, não é em vão. Ela se transforma em força compartilhada, em esperança multiplicada. O mundo precisa de exemplos que provem que ainda é possível resistir, crescer e se manter íntegro. E esse impacto você gera simplesmente quando decide não desistir. É fácil falar de princípios quando o caminho é leve. É fácil parecer forte quando nada te pressiona. Mas a verdade é que só nas provações a sua essência se revela. As dificuldades não criam quem você é, apenas expõem o que já existe dentro de você. Elas retiram o que é superficial, derrubam o que era aparência e deixam à mostra a sua convicção mais íntima. Cada tempestade revela a firmeza das suas raízes. Cada perda mostra onde estava sua confiança. Cada noite escura prova se a sua fé era apenas palavra ou se já fazia parte da sua vida. É nesse fogo que a autenticidade se mostra. É nele que você decide se continua fiel a quem é ou se rende ao que é fácil. Os estoicos entendiam que a adversidade não destrói o sábio, apenas o revela.
Marco Aurélio suportou traições, dores e perdas sem abandonar a justiça. Epicteto, mesmo como escravo, ensinava que ninguém pode acorrentar sua mente se você não permitir. Sêneca lembrava que as provações filtram o que é falso e deixam apenas o que é essencial. As dificuldades são esse filtro. Elas limpam, depuram, solidificam. Mostram que sua força não vem das circunstâncias, mas da escolha de permanecer de pé. Porque não é a ausência de problemas que define a grandeza de alguém, mas a capacidade de resistir sem perder a essência. É aí que sua verdadeira força se manifesta e ninguém pode tirar isso de você. A vida nunca prometeu ser fácil. Cada dificuldade, cada perda, cada obstáculo que você enfrenta não está aí para acabar com você, mas para revelar a grandeza que já habita dentro de você. O caminho estoico nos lembra que a luta não é um castigo, é um chamado para crescer, para despertar virtudes, para se tornar mais forte do que jamais imaginou. Os 5 motivos que percorremos aqui não são teorias distantes, são verdades vividas. A dificuldade forja seu caráter. A dor ensina lições, que nada mais ensina. A luta expande seus limites, sua resistência inspira quem observa em silêncio, e cada provação revela a sua verdadeira força. Juntos, esses motivos te lembram de algo essencial. Você nasceu para resistir, não para desistir. Não peça que a vida seja leve, peça coragem para atravessar o peso que ela coloca diante de você. Não espere que a tempestade se vá. Aprenda a dançar sob a chuva, porque a verdadeira liberdade não está em evitar a luta, mas em atravessá-la com dignidade. E quando você entender isso, descobrirá que nenhuma dificuldade é grande o bastante para parar alguém que decidiu seguir com firmeza. Se este vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue caminhando conosco nessa jornada. O estoicismo não é apenas filosofia, é prática diária. E cada vez que você escolhe não desistir, você já está vivendo como um verdadeiro estoico.